No tocante à tentativa, é acertado afirmar que, letra A, é imputável nos casos de contravenção penal e de falta grave no curso da execução penal. Bem, para responder, para vermos aqui, vamos para a LCP, parágrafo 4º. Realmente, a contravenção penal ela não é punível de acordo com o parágrafo 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. Vamos agora para a lei de execução penal. Observamos que no parágrafo único, pune-se a tentativa com sanção correspondente à falta consumada. Então a alternativa A ela estará certa até aqui, até o ponto em que ela fala de contravenção penal. Depois aqui ela está falando de falta grave no curso da execução penal. E observamos que não, ela também é punível nessa parte, então ela não é impunível. Isso torna a alternativa incorreta. Vamos agora para a alternativa B. No tocante à tentativa, acertada afirmar que o cálculo da prescrição em abstrato é regulado pelo máximo da pena cominada ao delito imputado menos 2/3. Vemos que a alternativa B está falando em prescrição em abstrato, né? Portanto, a prescrição ela vai estar no Código Penal, no seu artigo 109. A prescrição, antes de transitado em julgado, a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade. Então, procuramos cominada ao crime. Então, procuramos aqui a máxima pena privativa de liberdade combinada ao crime para acharmos a sua prescrição. Quando nós buscamos a máxima pena em abstrato, devemos observar também o redutor da tentativa. E vemos no parágrafo 14, no artigo 14 do Código Penal, no seu parágrafo único, que salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Como nós estamos buscando aqui, novamente, a pena máxima em abstrato, nós teremos a mínima redução. E a mínima redução trazida pelo parágrafo único do artigo 14 é de 1/3. Portanto, a prazo prescricional levará em conta a pena máxima reduzida de 1/3. E a alternativa B fala em 2/3. Isso torna a alternativa errada. Vamos agora para a alternativa C. Não incide o respectivo redutor na fixação da quantidade de dias multa. Errado, também incide o redutor da tentativa sobre a fixação da quantidade de dias multas. Letra D. É aplicável o redutor mínimo de 1/3 para efeito de verificação da suspensão condicional do processo. Vamos ver aqui. Quando nós estamos falando de suspensão condicional do processo, estamos falando da Lei 9.099, que vemos que no seu artigo 89, os requisitos que traz é a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano. Mas vemos que está falando em pena mínima combinada. Portanto, para observarmos a pena mínima combinada, nós teremos que ver a máxima redução que a tentativa nos dará, que será 2/3. Desta forma, a questão tem que estar falando em 2/3. É aplicável o redutor mínimo de 1/3. A questão nos diz. Não é 1/3, é 2/3. Isso faz com que a alternativa D esteja errada. Isso não resta com a única alternativa que é a letra E, que diz que em relação à tentativa é possível diz que a tentativa é possível nos crimes formais plurissubsistentes. Isso é verdade. Os crimes plurissubsistentes são aqueles em que a conduta não é una. Não é uma conduta una, é uma conduta que pode ser dividida em partes, né? Não confundir os crimes unissubsistentes com os crimes formais, né? Não é a mesma coisa. Então a alternativa certa, a alternativa é